Bom, mais uma vez, boa tarde. Vamos iniciar aí, então, nosso quarto e último bimestre, pessoal. Hoje é dia 4, tá feliz, né, Babi? Hoje é dia 4 de outubro, de novembro, outubro já foi, de novembro. Pessoal, vamos abrir a apostila primeiro, lá na página 12, que vai ter uma explicação do que nós vamos trabalhar em português. Português, página 12 da apostila. Aí depois nós vamos lá para a ficha para fazer os exercícios. Eu vou compartilhar a tela com vocês, depois eu volto para a sala aí com vocês, tá bom? Então vamos lá. Deixa eu deixar aqui. Hoje eu não coloquei a... Deixa eu pôr o livro aqui, que a gente não colocou. Livro 4, português. Então, nós vamos iniciar aí o capítulo 1, com textos que informam. Então, nós vamos lá na página 12. A tela está aparecendo para vocês? Bom, tá. Olha lá. Então, na página 12, nós vamos iniciar falando sobre os sinônimos. Deixa eu pôr aqui. Ó. Então, o que são os sinônimos? Quando a gente for falar em sinônimos, nós estamos falando de palavras diferentes, mas que têm o mesmo significado, tá? Que não vai mudar, não vai alterar a frase, né? Caso eu precise substituir aquela palavrinha. Então, a apostila aqui vai nos dar alguns exemplos e depois eu vou passar outros exemplos para a gente estar vendo, tá? Então, tá falando assim. Sinônimos no dicionário. Você é bonito, bonita ou é belo, bela? Algumas palavras têm sentido parecido. Você pode, por exemplo, ir para a escola de automóvel ou de carro. Quando alguma coisa dá errado, você pode ficar chateado ou aborrecido. As palavras que têm significados semelhantes são chamadas de sinônimos, certo? Então, nós vamos trabalhar aqui hoje os sinônimos de algumas palavras, ok? Então, olha só. Vou voltar aqui para a sala e vou dar outros exemplos no quadro branco, tá? Vamos lá. Olha só. Deixa eu compartilhar aqui o quadro branco. Textos. Olha, eu separei aqui algumas frases, tá? Se eu consigo fazer, acho que eu não vou conseguir, vou fazer assim mesmo. Ó, se eu falar assim, que lindo dia. A palavra aqui, ó, lindo, eu posso substituir por uma outra que vai ter o mesmo significado, não vai alterar o sentido da frase. Eu posso dizer também, olha, que belo dia. Não reparem a letra que a tia está escrevendo com o mouse, tá? Então, aqui nós temos duas palavrinhas que eu posso estar substituindo uma pela outra, tá? Então, essas palavras eu chamo de palavras sinônimas. Outro exemplo essa aqui, ó. O
carro do meu pai é... Opa, como assim então? Rápido. Me ajudem aí. Olha só. Eu quero substituir duas palavrinhas aqui nessa frase por outras que são sinônimo. Carro e rápido. Como pode ficar essa frase se eu substituir o carro por outra palavra? Acho que Pode pode falar. ficar assim, eu acho. Ah, O automóvel do meu pai é veloz, tem um rápido e veloz. muito bem. Então, o automóvel do... Ai, peraí que eu vou conseguir escrever. Do meu pai é... Ai, Jesus amado. Veloz, é isso mesmo, tá? Então, olha lá, nós trocamos... Nós substituímos as palavras... Rápido. A palavra carro por automóvel, porque são palavras sinônimas, então tem o mesmo significado, e o rápido por veloz, tá? Então, nós vamos agora realizar alguns exercícios lá na ficha de atividades, ok? Vamos lá na página 3, nós vamos fazer a página 3 e a página 4 da ficha de atividades, sobre os sinônimos. Vou voltar a tela aqui com vocês. Página mesmo que a gente vai fazer, tipo. Realizarem as atividades. Vamos lá. No exercício número 1 da página 3, ele fala assim: ligue cada uma das palavras a seguir com o seu sinônimo. Então, vamos fazer o primeiro. Olha lá. A primeira palavrinha, ali que tem no quadro lilás, é a palavra ajudar. Qual será a palavrinha que tem lá no quadro laranja, nos quadros laranjas, que tem o mesmo significado aí da palavra ajudar, que é o sinônimo de ajudar? Qual será? Qual é a página? Página 3 da ficha de atividades. E aí, vamos lá? Eu acho que... Olha só. É pelas opções, né? Mas... as outras eu sei, menos essa. Mas eu acho... Ah, Eu acho fale. que... É aluxar. Eu não sei. Auxiliar. Eu já fiz tudo, Dal. Aluxar, auxiliar. Auxiliar, tá? Isso mesmo. Então, a primeira palavrinha, ajudar, o sinônimo é auxiliar. Então, nós vamos ligar, ok? Nós vamos ligar as palavrinhas com o seu sinônimo, tá? O exercício número 2, pessoal, fecha o áudio, obrigada. Ele fala assim: observe as palavras que estão nos quadros de destaque. Logo abaixo de cada uma delas, sublinhe. Sublinhar é fazer o quê? É passar um traço embaixo da palavra. A palavra que corresponde ao seu sinônimo. Então, vocês têm aqui 1, 2, 3, 4, 5 quadros. As palavrinhas que estão em destaque estão dentro dessa parte roxa aqui, lilás, mais forte. Então, nós temos lá a palavra ganhar no primeiro quadro. No segundo quadro, eu tenho a palavra longe. No terceiro quadro, eu tenho a palavra gostar. No quarto quadro, eu tenho a palavra apaixonado. E no quinto quadro, eu tenho a palavra informação. Então, em cada um desses quadrinhos, você tem que achar qual é o sinônimo da palavra que está em destaque. No primeiro quadro, a palavra em destaque é ganhar. Qual é a opção aí? Qual é o sinônimo dessa palavra? É oferecer, vencer ou falhar? Em qual dessas palavras eu vou passar um traço, eu vou sublinhar?
A primeira? A primeira. Ó, a palavra em Oferecer. destaque É ganhar. A segunda. é a segunda, porque... Não, você falou a primeira. A primeira é oferecer, é a segunda. Não, Tá? eu tinha falado. Então, ganhar é o que está em destaque. E aí, a palavra que tem o sinônimo de ganhar é vencer. Então, você vai passar um traço aí embaixo, ok? Então, depois eu explico a página 4. Vou dar um tempo para vocês realizarem aí a página 3, tá? Bom, o exercício número 3 da página 4 fala assim: reescreva as frases. Então, você tem que reescrever a frase todinha, tá? Substituindo a palavra destacada. Então, as palavras destacadas são essas que estão em negrito, tá? Pelo seu sinônimo. Então, na letra a frase é a seguinte: eu adorei o livro que lemos. Certo? A palavra que está em destaque em negrito é a palavra adorei. Essa palavrinha eu vou ter que substituir por um sinônimo. Só que eu vou reescrever a frase toda. Não é para colocar só o sinônimo aí, não. É para reescrever. Lembrando que início de frase eu escrevo com letra maiúscula, ok? Então, eu posso substituir esse adorei por eu amei o livro que lemos. Tá? Então, vocês têm que substituir as palavrinhas em destaque por uma outra que tenha, né, o mesmo significado aí, que é o sinônimo. Então, reescreve a frase inteira. E o número 4, leia as palavras no quadro a seguir. Depois, encontre o sinônimo de cada uma delas no caça-palavras. Então, no exercício 4, ele está te dando a palavra calmo, divertido, contente, saboroso e mal, ok? Lá no caça-palavras, vocês vão ter que achar o sinônimo dessas palavras, certo? Então, se tem 2, 4, 5 palavrinhas, então tem que ter 5 sinônimos aqui no caça-palavras, ok? Tudo bem até aí? Então, vamos lá, podem começar. Felipe, eu já vou te atender, peraí. Vou parar. Aí na página 12 da apostila, vocês vão ter um outro exercício sobre os sinônimos, ok? Dessa vez vocês vão usar o dicionário e o caderno, combinado? Então, olha só. No exercício 1, ele fala assim, página 12. No exercício 1, ele fala assim: vamos estudar os sinônimos com a ajuda do dicionário. Você percebeu que na notícia estudada neste capítulo, algumas palavras estão com destaque amarelo. Então, olha só. Lá na página, vamos lá na página, pessoal, na página 8 e na página 9. No texto que tem na página 8 e na página 9, tem algumas palavrinhas, tem 5 palavrinhas que elas estão destacadas em amarelo. Vocês estão vendo? Então, essas palavrinhas que estão destacadas em amarelo são as palavrinhas que vocês vão procurar aí o significado, não é o significado, né? Outros sinônimos para elas, tá? Outro sinônimo para elas. Então, vocês lá no exercício 1 vão olhar lá na página 8 e na página 9 as palavras que estão em destaque de amarelo e vão procurar, vão escrever aqui um outro sinônimo para elas. Feito isso, você vai lá para o exercício 2. O exercício 2 nós vamos ter que fazer no caderno, porque o espaço da apostila é pequeno. Lógico que você não vai escrever a frase inteira, você vai escrever uma parte dela, mas você faz no caderno, tá? Reescreva os trechos em que essas palavras, então as palavras que vocês usaram lá, que estavam destacadas, vocês vão substituir pelos seus sinônimos, pelos sinônimos que vocês colocaram lá no exercício 1. Então, você vai reescrever aquelas frases, não precisa escrever tudo, porque as frases são muito grandes, né? Vão substituir aquelas que estão em destaque amarelo pelos sinônimos que vocês colocaram no exercício 1. Ô, tia. Perdão, exercício 1 não, letra A, né? Oi, Léo. Eu sei o que significa essas palavras. Ok, aí você vai registrar na letra A do exercício 1, ok? Registrou?
Depois, na letra B, você vai lá no texto e vai reescrever aquelas frases, né? Um trecho daquelas frases com esses sinônimos que você colocou aqui na letra A. E o número 2, ele pergunta, na sua opinião, houve alteração de sentido após a substituição das palavras? Justifique a sua resposta. Então, você trocando aí uma palavrinha por outra, que é o sinônimo, teve alteração nas frases? Você vai dizer sim ou não e vai dizer por quê. Ok? Então, fica essa atividade para casa. Então, vocês vão usar o dicionário e o caderno de português para fazer aí a letrinha B. Ok? Para casa lá. Qual que é a página para casa? Vou repetir, pessoal. Página 12 da apostila. Para casa, mão na massa. Vai usar o dicionário e o caderno de português. Ok? Combinado? Então, tá bom. Bom, pessoal, matemática é página 64. Abram a apostila na página 64. Nós vamos falar aí sobre deslocamento, sobre trajetos, tá? Eu vou compartilhar aqui a tela. Vou explicar e depois nós voltamos para fazer os exercícios. Deixa eu ver se já está. Tá. Matemática. Então, vamos lá na página 64. Nós vamos falar sobre deslocamentos, né? Como que a gente faz para chegar de um lugar a outro, né? E o trajeto, que é o caminho que a gente segue aí para chegar num lugar que a gente pretende, certo? Então, no texto, ó, primeiro aí na página 64, no Conversa Bem, ele fala assim: como você descreveria o trajeto que faz de sua casa até a sua escola? Então, vocês vão pensar aí nessa pergunta e depois, não é para fazer agora, vocês vão escrever aí qual é o trajeto que vocês fazem, por quais lugares vocês passam até chegar na escola, como que é o tipo de locomoção de vocês, né? Então, vocês vão escrever aqui, tá? Mas isso é depois. Então, olha só, trajeto. Em alguns momentos, precisamos descrever para outra pessoa como chegar a algum lugar. Nesses casos, estamos descrevendo um trajeto. Observe a situação a seguir. Os alunos do terceiro ano foram passear pelos quarteirões próximos à escola para aprender mais sobre deslocamentos. Observe o caminho traçado no mapa. Então, olha só, quando a gente vai, às vezes as pessoas vão em determinados lugares, mas elas não conhecem muito bem. Então, a gente, às vezes, pede informações para outras pessoas. E as pessoas acabam nos dando, né, as informações desse trajeto que eu tenho que percorrer, nos dando pontos de referências, né, para que a gente consiga chegar até o local desejado. Então, o que a gente tem aqui? Olha, nós temos um mapa, tá? Uma visão aqui de cima desse bairro. Aqui nós temos a escola, olha, onde eu estou mostrando o concurso, tá? Então, os alunos do terceiro ano, deixa eu colocar aqui, ó. Eles estão aqui na escola, então eles vão fazer um passeio aí para conhecer, tá? O bairro. Então, ele fala assim, o caminho indica que os alunos saíram da escola pelo portão que fica na rua D. Então, ó, as ruas, olha, são essas que estão na vertical, ó. Rua A, Rua B, Rua C, Rua D. Então, aqui, as crianças saíram da Rua D, viraram à direita, tá? Então, seguiram até, depois viraram, andaram mais para frente e viraram aqui, na Avenida Brasil. Aqui, desculpa, aqui na Avenida Brasil, ó. Saíram na Rua D,
entraram à direita na Avenida Brasil, ó, Avenida Brasil, aqui é a Avenida Argentina e aqui é a Avenida Uruguai, que são as que estão na horizontal, tá? Chegou na Avenida Brasil, lá no final da rua, o que eles fizeram? Eles viraram aqui à esquerda, depois viraram aqui de novo, ó, à esquerda, e vão seguir, tá? Aí eles vão vir. Eles vão passar pelo cinema, ok? Aqui, ó, passaram pelo cinema e chegaram aonde? Na praça, ok? A praça está aqui, então eles chegaram aqui na praça. Então, esse foi o trajeto. Rua D, Avenida Brasil, aqui é a Rua F, né, que eu não falei. Aí, depois da Rua F, eles vão entrar aqui na Rua Argentina, vão passar pelo cinema e chegaram lá na praça. Agora, nós vamos pegar o lápis de lição e vamos ajudar as crianças a voltarem para a escola, tá? Então, ele fala assim, agora registre no mapa a volta. Os alunos saíram da praça e passaram pelo mercado antes de voltarem para a escola. Então, eles chegaram na praça. Agora, eles vão retornar. Então, eles vão entrar na rua A. Peguem o lápis, olha. Eles vão entrar na rua A. Eles vão virar onde? Vão entrar, passar por onde? Pelo mercado. Então, vão virar aqui à direita. Eles estão aqui na rua do mercado, ó. Tem que chegar. Vai, que é a rua Avenida Uruguai. Até chegar de novo na rua D e chegar na escola, ok? Então, esse é o percurso que eles vão fazer de volta. Então, eles estão na praça, vão andando na rua A até o final. Chegou no final, eles vão passar pelo mercado, que fica na Avenida Uruguai. Vira à direita, vai, aqui ainda não é a rua da escola. Rua D, a rua da escola. Eles viram aqui e chegam na escola novamente. Ok? Bom, feito isso, lá na página 65, olha lá. Muitas vezes, para localizar determinado lugar em um mapa, construímos sobre ele uma malha quadriculada, que é o que nós temos aqui, tá? Parecida com uma tabela. Então, verificamos primeiramente a letra correspondente à posição da coluna em que ele se encontra e, depois, o número correspondente à posição da linha em que ele se encontra. Observe o exemplo a seguir. Bom, então aqui, olha, nós temos uma malha quadriculada e nessa malha, o que tem aqui para eu poder me achar, né, o local que eu pretendo ir? Eu faço, né, a malha quadriculada, tá? Eu coloco o desenho, né, o local que eu quero identificar, saber onde está. Embaixo, eu coloco as letras. Em cada coluna vai ter uma letra. Então, letra A, aqui é a coluna da letra B e aqui é a coluna da letra C. E nas linhas, eu coloco números. Então, aqui eu vou ter a primeira linha, eu coloco o número 1. Nesta linha, eu vou ter o número 2, tá? Então, olha só. Com base na tabela, podemos dizer que a padaria está localizada em C1? Não. C2, certo? Porque ela está dentro desse quadradinho aqui, ó, da linha 2, não é isso? Então, ela está aqui, ó, no C2, certo? Como que eu posso representar aí, registrar a localização da padaria? Eu posso colocar C-2 ou eu posso colocar C,2, tá? Então, esses dois tipos de registro aqui serve para qualquer uma das localizações que a gente vai ter que encontrar. Ou você registra com tracinho, separando a letra do número, ou você registra com a vírgula separando a letra do número, tá bom?
Bom, com base na tabela... perdão, já falei. Quando queremos descrever um trajeto, também podemos utilizar pontos de referência e termos que facilitam a localização. Ok? Foi o que eu falei. Então, a gente tem lá pontos de referência para poder localizar algum outro lugar que a gente precise ir. Aí, no Mão na Massa, ele fala assim, observe a figura a seguir. Então, olha lá, eu tenho aqui a malha quadriculada, certo? Quadriculada é aquela cheia de quadradinhos, ok? Nessa malha foi desenhado aqui um carro. Confere? Lembra que eu falei que as colunas, elas vão ser identificadas pelas letras. Então, a primeira coluna aqui é a letra A, B, C, D e E. E as linhas vão ser identificadas pelos números. Então, a primeira linha aqui é o 1, o 2 e o 3, tá? A pergunta é, em qual posição está a roda da frente do carro? Marque um X na resposta correta. Prestem atenção porque ele quer saber em que posição está a roda da frente do carro. Ela está no C1, ó, C1. A roda está aqui? Não. A roda da frente do carro está no E2, ó, E2, aqui. A roda do carro está no D3, vamos ver, a roda da frente, ó, D1, 2, 3. A roda da frente está no D3? Ou a roda da frente está no D1? Ó, D1. Então, assinalem aí em qual posição está a roda da frente do carro. Quem assinalou a letrinha, a resposta E2 está correta. Olha, o carro, a frente do carro está aqui. Então, a roda está na letrinha E, coluna E, linha 2. Ó, a linha 2 é essa. Então, E, coluna E, linha 2, tá? E2. Vamos agora lá na página 63. Eu vou voltar para a sala com vocês, porque acho que fica mais fácil da gente estar fazendo. Então, vamos lá, pessoal. Responderam lá o exercício da página 65? Sim, anotaram lá certinho? Ok. Então, agora prestem atenção, hein? Na página 66, lá no exercício 2, ele fala assim, observe os pontos de referência indicados na tabela a seguir. Tá? Então, nós temos a tabela. Na tabela, ele está me indicando, está me mostrando os lugares. Os lugares são farmácia, leiam aí, cinema, escola, parque, shopping, lanchonete e posto. Embaixo, eu tenho a localização de cada um desses lugares, tá? Então, a localização da farmácia é B5, do cinema é D4, da escola é E1, do parque é D5 e E5. Por quê que o parque aí está ele está localizado em duas posições? Porque o parque, ele é maior, ele é grande, então ele vai ocupar um espaço maior. Então, ele está no D5 e no E5. O shopping também é muito grande, então ele está em duas localizações aí, em dois espaços, F2 e F3. Ele ocupa um espaço maior também. A lanchonete é F5 e o posto é A1. O que vocês vão fazer? Letra A. Ele está falando para desenhar, mas nós não vamos desenhar. Nós vamos escrever, tá? Desenhe, então, escreva na malha quadriculada os pontos de referência indicados na tabela. Bom, a farmácia, ela já está aí como exemplo, tá? Então, ele já desenhou aí, ó. Lá em cima, ele disse que a farmácia, a localização é B5. Então, ele está na coluna, a farmácia está na coluna B, linha 5, ok? Agora, o cinema, a escola, o parque, o shopping, lanchonete, o posto,
Nós vamos ter que seguir a localização que ele está dando aí. Então, onde está lá o cinema? D4. Eu vou na coluna D, linha 4, e vou escrever cinema, tá? Então, vocês vão escrever, vocês não vão desenhar, ok? Então, vamos fazer esse primeiro, depois a gente vai lá para a letrinha B. Vou dar um tempo para vocês responderem aí. Vamos lá. Bom, aí na letra B, olha só. Letra B. Complete o quadro a seguir com os pontos de saída e de chegada de Helena, Vitor, Paula e Marcos, de acordo com os locais por onde eles passaram, tá? Então, nós temos aí, olha só, o quadro mostrando quem. Então, quem são as pessoas que saíram, né? De onde saíram e para onde chegaram. Então, Helena, Vitor, Paula e o Marcos, certo? De onde saiu? Então, a Helena aqui, olha, o quadro dela, a linha dela já está completa, tá? Então, a gente já consegue identificar. Por quê? Porque aqui, ó, por onde passou? Vocês têm que se basear na primeira indicação e na última indicação para vocês saberem de onde cada uma dessas pessoas saíram e qual é o local onde elas vão chegar, tá? Então, no caso aqui da Helena, ó, seguindo essa indicação aqui, principalmente a primeira e a última, a gente consegue saber que o E1 era o quê lá no quadro de cima? O E1 é escola. Então, de onde ela saiu? Eu vou escrever aqui, escola. Aí, o último lugar onde ela parou, onde ela chegou, né? D4, eu vou lá no quadro e vejo. D4 é o quê? O cinema. Então, foi registrado aqui cinema, que foi o local onde ela chegou. E o Vitor? Eu vou fazer a mesma coisa, ó. O Vitor, eu só tenho as informações, né, do trajeto dele. Mas eu não sei, não lembro de onde ele saiu e nem aonde ele chegou. Então, eu vou lá no B5. O B5, qual que é? Farmácia. Então, eu venho aqui e escrevo farmácia. Eu vou fazer esse e depois vocês vão fazer os outros, tá? Farmácia, que é o local de onde ele saiu, ó. B5. É só você olhar o quadro lá de cima. Aí ele passou pelo B4, B3, C3, D3, E3 e chegou no F3. F3. Quem é o F3? O que tem lá no F3? Ó, F, você vai lá na coluna do F, F3. É o shopping. Então, vou escrever aqui que ele chegou no shopping. Certo? Então, para ficar mais fácil saber de onde eles saíram e onde eles vão chegar, vocês vão olhar aqui as primeiras e as últimas indicações, tá bom? Então, na Paula aqui, eu já sei que ela saiu da lanchonete, que é o F5. Só conferir lá, ó, F5 é a lanchonete. Mas eu não sei aonde ela foi, né? Onde ela chegou. Então, eu volto lá no quadro, eu vejo o que tem lá no B5. Aí eu vou escrever aqui. O Marcos, a mesma coisa. Ó, o Marcos, eu não sei de onde ele saiu e não sei aonde ele chegou. Então, eu vou ver aqui na primeira indicação e na última indicação para saber de onde ele saiu e onde ele chegou. Ok? Então, vamos lá? Façam aí. Tem que ficar Entendi.